Olá pessoal, eu sou o Guido do canal Olhar Invisível e hoje nós vamos falar sobre a formação da cultura e dos costumes no planeta Terra. Olá pessoal, para quem não sabe eu tenho deficiência visual, né? E eu tô aqui para demonstrar essas questões da espiritualidade para você que está iniciando nos estudos espiritualistas, né? A gente está com esse tópico mais inicial da espiritualidade para você que está chegando agora, que está iniciando agora nos estudos espiritualistas ou espíritas, né? E falamos a respeito das faculdades espirituais para as pessoas que têm deficiência, né? Que a deficiência ela não é uma barreira, ela é apenas uma ferramenta de treinamento interior da pessoa. Já falamos bastante sobre isso, agora a gente está nesses tópicos iniciais. Hoje a gente vai falar sobre a formação da cultura e dos costumes no planeta Terra, né? Como que isso se dá, como que isso se deu. Então, pessoal, se nós pegarmos um tópico importante do Livro dos Espíritos e que isso é também trabalhado em várias outras culturas, que é a questão da pluralidade dos mundos habitados. O que o Livro dos Espíritos quer com isso? O Livro dos Espíritos quer nos mostrar, através da pluralidade dos mundos habitados, que nós temos diversos mundos, tá? Diversos planetas, aonde existem vidas, tá? Vidas humanas, evoluindo, trabalhando, estudando, tá? Como nós estamos fazendo aqui. Tá? E, segundo o Espiritismo, nós temos três categorias básicas de planetas. Nós temos os planetas que nós chamamos de provas e expiações. O que é um planeta de provas e expiações? É aquele planeta que a pessoa vai sofrer as experiências kármicas, né? Vai ter lá a doença, vai ter lá as guerras, a fome, o medo, vai ter que lutar pela sobrevivência, vai viver relações conturbadas, vai viver tudo que é conflito que tem que viver. Paixões, vai ser rico, vai ser pobre, vai ser rei, vai ser plebeu, vai ser tudo que tiver que ser, né? Então, esse mundo de provas e expiações é o mundo onde o espírito vai experimentar essas experiências kármicas que tem o objetivo de oferecer um treinamento interior para o espírito, para que o espírito desenvolva o caráter dele, desenvolva o amor, desenvolva a sabedoria, desenvolva a moral, né? E por aí vai, tá? Como é que o hinduísmo trata isso, tá? Você que não é espírita, mas é espiritualista. O hinduísmo, ele trata isso a respeito da roda de Sansara, né? O Samsara, que seria o quê? Você nascer, morrer, nascer de novo, morrer de novo, nascer de novo, até você depurar tudo que tem que depurar. E quando você depura, você é merecedor, você atinge o Nirvana, o estado da iluminação, aonde você não precisa mais reencarnar. Então essa roda de Sansara é como o hindu vê as provas e expiações que o Espiritismo nos coloca, tá? Então é isso que acontece. Como é que o judaísmo, tá? Se você lê o Antigo Testamento, como é que o judaísmo e o cristianismo, né, veem a respeito dessa questão que nós estamos comentando das provas e expiações? A expulsão do paraíso. Quando você vê a Eva comendo da maçã, né, comendo do fruto sagrado, e aí Deus resolve expulsá-los do paraíso, né? E aí a Bíblia conta que após a expulsão do paraíso, eles se encontram numa tribo. Então é isso que acontece. Essa expulsão do paraíso coloca esses dois espíritos, essas duas entidades, em um mundo de provas e expiações, em um mundo kármico. Por isso o conceito daquela tribo que a gente lê no livro do Antigo Testamento, né? Nos livros, né? Perdão. Então é assim, gente, tá? Essas questões de provas e expiações, isso está documentado em tudo quanto é lugar, só que de formas diferentes, tá? Bom, aí nós temos o mundo de regeneração, os mundos de regeneração. Nesses mundos de regeneração é como se o espírito começasse a acordar para sua natureza espiritual. É como se o espírito pudesse se desvinculando aos pouquinhos dessas questões materiais,
né? Ou seja, os espíritos já resolveram a maioria dos seus problemas kármicos, tem uma coisa pouca para resolver, tem, mas eles já estão se regenerando, já estão se recuperando da natureza espiritual que eles têm, já estão se desprendendo da matéria terrestre ou da matéria do mundo que ele está. Então esse é o mundo de regeneração. Isso é documentado, por exemplo, no hinduísmo. Nós documentamos isso através da transição da era de Kali para a era de Satya, ou seja, a era de Kali, a era das guerras, do ferro, né? Para a era de Satya, que é a era da sabedoria. Essa transição entre duas eras é a famosa regeneração. E como é que isso é documentado no catolicismo, no cristianismo? Bom, isso é documentado no Novo Testamento, mas se vocês olharem no Novo Testamento, como que Jesus nos coloca os escolhidos, né? Como que serão aqueles escolhidos para entrar no reino dos céus, né? Entrar na casa do Pai, né? E ele coloca que os escolhidos serão aqueles que estiverem com a marca na testa. Se você é um bom estudioso, essa marca da testa não é nenhuma pintura, não é nada. É só porque nós temos 7 chakras, tá? O chakra da cabeça, o chakra da testa, o da garganta, o do peito, o do estômago, o da genitália e o chakra básico, tá? Então, esse chakra da testa é o chakra da visão espiritual, é aquele que faz você ver espíritos, faz você ver as coisas, a famosa clarividência. Então, se você tem esse chakra aberto, você tem um brilho na sua aura, você tem uma espécie de brilho na testa, um brilho áurico meio azulado, azul índigo, e é esse brilho que vai fazer com que você esteja regenerado. Por isso o mundo de regeneração é quando esse mundo te oferece a possibilidade de você se recuperar para a sua natureza espiritual, e aí você recupera esse brilho nesse chakra na testa. Se você recupera esse brilho, você é o que tem a marca na testa e você vai para o reino dos céus. E aí esse reino dos céus que ele fala justamente são os mundos felizes, que é a terceira categoria de mundos, né? Então esses mundos felizes são os mundos aonde o espírito vai experimentar experiências de felicidade. Mas não quer dizer que não esteja trabalhando, não. Ele trabalha, mas trabalha em outros projetos, em outras coisas que não trabalharia se estivesse no mundo de regeneração ou se estivesse no mundo de provas e expiações. Para que tudo isso? Para falar de cultura e costume? Sim, porque já que nós temos mundos habitados aí à torta e à direita, é muito comum que nós transitemos por esses mundos em busca de aprendizado. Tá? Vide, por exemplo, quem já leu Os Exilados de Capela, o que aconteceu, que os capelinos tiveram que passar por uma transição, e essa transição fez com que eles tivessem que sair de Capela e vir para a Terra terminar a sua experiência kármica. Né? E assim como eles fizeram vindo para a Terra, nós podemos fazer também. E outra, da mesma forma como os capelinos fizeram, outros espíritos já fizeram e estão fazendo até hoje. Nós temos vários espíritos aí que estão vindo de outros mundos para nascer aqui na Terra pela primeira vez. Nós temos espíritos que vieram de outros mundos, estão renascendo na Terra, ou seja, tiveram mais de uma encarnação. Nós temos espíritos que estão lá desde trás reencarnando na Terra com a gente. E nós temos espíritos que podem estar saindo da Terra agora e indo para outros mundos, tá? E isso é fundamental porque é isso que faz a formação da cultura e dos costumes. Como assim? Você tem os chineses, tá? Você tem os hindus, os árabes, você tem os africanos, você tem o pessoal da Austrália, da Nova Zelândia, da Oceania, e você tem o Brasil, que é uma mistura disso tudo, né? Então, por que eu estou falando isso? Você tinha, depois, quer ver, os incas, os maias, os astecas, que viveram aí antes da colonização da América do Sul e da América Central, né? Então, tudo isso são povos, tá? Que estavam vivendo em outras épocas, em outros locais, e usaram a Terra como palco de experiência expiatória, tá? De expiação. Então, cada povo traz consigo uma cultura, uns costumes que eles têm, e quando eles povoam a Terra, essa cultura e esses costumes são formados aqui no nosso planeta, tá? Então, só para vocês começarem a entender que essa cultura, esses costumes,
não são formados do zero, ou seja, ninguém forma cultura e ninguém forma costumes do zero, tá? Todos nós viemos evoluindo de mundos em mundos e viemos aperfeiçoando nossa cultura e nossos costumes, e aqui na Terra, sim, é que a gente traz isso e adapta isso para o planeta Terra. Claro, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos capelinos, tá? Os capelinos, eles tinham alta tecnologia, quase não precisavam trabalhar lá em Capela, mas quando vieram para cá, eles escravizaram quem estavam lá, então eles já tinham uma cultura de escravidão que eles trouxeram, mas eles ergueram cidades, né? Eles construíram cidades em pontos mais altos do planeta, eles trouxeram um sistema de água encanada para a época, né? Eles trouxeram um monte de desenvolvimento, ainda que na Idade da Pedra, mas que não se tinha. Tá? Você pega, por exemplo, Grécia e Roma, todo aquele sistema de água encanado da época, né? As casas, o direito romano, né? Que deu base hoje para o nosso direito aqui. Isso tudo são o quê? Coisas que foram feitas do zero? Não. Mas são coisas que aquela ordem evolutiva que estava em outros mundos trouxe para cá. E quando trouxeram para cá, adaptaram a realidade terrestre deles, tá? Isso não é uma coisa que vem do zero, não é uma coisa que vem a esmo assim, à torta e à direita, tá? Por exemplo, se você pegar os hindus é que começaram com o conhecimento dos 7 chakras. Os chineses é que começaram com a acupuntura. O hindu não conhecia acupuntura. Só o chinês que conhecia. O cristianismo agora com a globalização chegou no Oriente, mas antes não chegava. Tentou-se fazer o cristianismo chegar ao Oriente pelas cruzadas, mas não deu certo, só 3 cruzadas deram certo. Mas se você pegasse, por exemplo, a Idade Média, né, o fim da Idade Romana, ou até mesmo o Império Romano Ocidental, que tinha os cristãos sendo perseguidos, e até o Império Bizantino, que surgiu da divisão do Império Romano, que foi o Império Oriental, tinha lá os cristãos vivendo lá. Tá? Por que o cristianismo só ficou no Ocidente, né? E nunca foi para o Oriente naquelas épocas? Né? E por que o conhecimento oriental da acupuntura e dos 7 chakras só ficou no Oriente e não foi para o Ocidente? Porque cada povo traz consigo as suas crenças advindas de outros locais, de outros planetas. E cada povo povoa o planeta Terra em uma dada região que lhe é própria para vivenciar suas experiências. Mais para frente, a Terra vai passar por essa globalização, né? Onde todo mundo vai ficar junto e misturado, se relacionando. E aí, claro, hoje o oriental conhece um pouco do cristianismo. Hoje nós conhecemos aqui os conhecimentos orientais. Hoje a gente faz curso de yoga, faz curso de tai chi chuan, a gente faz curso aí de reiki, coisa que antigamente não se tinha. Antigamente aqui no Ocidente você só tinha a questão cristã, né? Hoje você tem igrejas, por exemplo, no Japão, algumas igrejas na China, né? Não são muitas. Você tem a Igreja Ortodoxa de Santa Sofia na Turquia. Então, hoje em dia a coisa está muito bem globalizada e a cultura e os costumes já não são mais os mesmos. Prova de que nós estamos possivelmente chegando a uma época de regeneração. Tá bom, gente? Então esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like no nosso canal se assim você desejar e ajude a gente a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.